Será que a autoridade papal e protestantes contradiz os ensinamentos de Jesus sobre liderança? Argumento conclusivo sobre a passagem de Marcos 10, 42, 45. A passagem de Marcos 10, 42, 45 apresenta Jesus ensinando seus discípulos sobre a verdadeira natureza da liderança e da grandeza no reino de Deus. Jesus afirma que, ao contrário dos governantes gentios, que exercem autoridade de forma dominadora, aqueles que desejam ser grandes entre os seus seguidores devem se tornar servos. Ele sublinha essa lição com seu próprio exemplo, declarando que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse ensinamento de Jesus desafia diretamente as estruturas de poder tradicionais e propõe um modelo de liderança baseado no serviço e na humildade. Argumento contra a autoridade papal com base na passagem. Natureza da liderança cristã. Jesus claramente diferencia a liderança cristã da liderança mundana. Ele enfatiza que no reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço aos outros, não pelo exercício de autoridade ou poder. Portanto, qualquer conceito de liderança que coloca uma figura como superior e com autoridade sobre os outros, como a doutrina católica que posiciona Pedro como o primeiro Papa, com autoridade sobre a Igreja, pode ser visto como contrário ao ensino de Jesus. Exemplo de Jesus. Jesus se apresenta como o modelo de liderança ao afirmar que ele, sendo o Filho do Homem, veio para servir e não para ser servido. Este exemplo sugere que a verdadeira liderança espiritual deve ser caracterizada pela humildade e serviço sacrificial. Assim, a ideia de um líder que detém uma posição de poder e autoridade suprema, como o Papa, pode parecer inconsistente com a prática e ensinamento de Jesus. Serviço versus autoridade. Jesus explicitamente diz que quem quiser ser o primeiro entre os seus seguidores deve ser servo de todos. Se aplicarmos esse princípio ao conceito de Pedro como o primeiro Papa, a autoridade de Pedro deveria ter sido exercida exclusivamente como um serviço aos outros, sem qualquer conotação de superioridade ou controle autoritário. Contexto histórico e interpretativo. Alguns teólogos e estudiosos argumentam que o título de Papa e a estrutura hierárquica da Igreja Católica desenvolvida posteriormente refletem uma institucionalização da Igreja que não estava presente no ensino inicial de Jesus. Eles sustentam que o papel de Pedro como líder era mais sobre orientação espiritual e liderança pastoral, em linha com o modelo de serviço que Jesus ensinou. Conclusão. Portanto, à luz da passagem de Marcos 10, 42, 45, pode-se argumentar que a doutrina que confere a Pedro e seus sucessores uma autoridade suprema e dominadora é inconsistente com os ensinamentos de Jesus sobre liderança servil. A verdadeira liderança cristã, segundo Jesus, deve ser marcada por humildade, serviço e sacrifício, em vez de autoridade e poder. Este entendimento sugere que todas as formas de liderança na Igreja devem refletir o espírito de serviço e igualdade que Jesus exemplificou e ensinou. Argumento adicional sobre a aplicação aos protestantes. A passagem de Marcos 10, 42, 45, onde Jesus ensina sobre a verdadeira natureza da liderança como serviço, pode ser vista como uma crítica não apenas ao modelo de liderança papal, mas também a qualquer estrutura eclesiástica que coloca uma figura ou um grupo de líderes em uma posição de autoridade suprema. Isso inclui alguns modelos de liderança encontrados em certas denominações protestantes. Natureza da liderança cristã. Jesus ensinou que a grandeza no reino de Deus é alcançada através do serviço humilde. Ele disse: quem quiser ser o primeiro entre vocês deve ser servo de todos. Este princípio deve ser aplicado a todas as formas de liderança cristã, independentemente da denominação. Igualdade e serviço. O ensinamento de Jesus sobre liderança como serviço sugere que todas as formas de liderança na Igreja devem refletir igualdade e humildade. Qualquer estrutura eclesiástica que eleva líderes a uma posição de poder e autoridade, seja na Igreja Católica ou em denominações protestantes,
pode ser vista como inconsistente com os ensinamentos de Jesus. Modelos de liderança protestante. Embora muitas igrejas protestantes critiquem o modelo papal de liderança, algumas adotaram estruturas hierárquicas que conferem grande autoridade a pastores, bispos ou outros líderes. Este modelo também pode ser questionado à luz dos ensinamentos de Jesus em Marcos 10, 42, 45. Foco no serviço. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Este exemplo supremo de serviço e sacrifício deve ser o padrão para todos os líderes cristãos. Portanto, qualquer sistema que enfatiza o poder e a autoridade dos líderes pode ser visto como contrário ao espírito dos ensinamentos de Jesus. Conclusão. A crítica à autoridade suprema não se limita ao papado. Qualquer estrutura de liderança na igreja, católica ou protestante, que não se alinhe com o modelo de serviço e humildade ensinado por Jesus, pode ser considerada inconsistente com os princípios do reino de Deus. A verdadeira liderança cristã deve sempre refletir o serviço sacrificial e a igualdade que Jesus exemplificou. Assim, a passagem de Marcos 10, 42, 45 desafia todas as tradições cristãs a reconsiderar suas estruturas de liderança à luz dos ensinamentos de Jesus sobre humildade e serviço. Marcos 10, 42, 45 aborda a liderança servidora, onde Jesus ensina que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Aqui estão outras passagens da Bíblia que falam sobre o mesmo tema. Mateus 20, 25, 28. Jesus chama os discípulos e diz: Sabeis que os governadores dos gentios dominam sobre eles e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas 22, 25, 27. Jesus explica aos discípulos durante a última ceia: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como aquele que serve. João 13, 12, 17. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes ensina: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. 1 Pedro 5, 2, 3 é um trecho do Novo Testamento onde o apóstolo Pedro dá instruções à igreja sobre como devem exercer sua função pastoral. Aqui está o texto: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Explicação detalhada. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Apacentai significa pastorear, cuidar das ovelhas espirituais. Pedro está falando à igreja, encorajando-os a cuidar do povo de Deus, como um pastor cuida de suas ovelhas. Rebanho de Deus refere-se à congregação, ao grupo de crentes em Deus. É importante notar que Pedro lembra à igreja que o rebanho pertence a Deus, não a eles. Entre vós, indica que os anciãos estão no meio do povo, participando da vida da comunidade. Não por força, mas voluntariamente. Não por força. A igreja não deve servir por obrigação ou coerção,
mas por desejo genuíno de cuidar do povo de Deus. Mas voluntariamente. O serviço deve ser feito de coração, com disposição e boa vontade. A motivação correta é essencial para um ministério frutífero. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não por torpe ganância. A igreja não devem ser motivados por ganhos financeiros ou vantagens pessoais. A torpe ganância implica uma avareza desprezível e interesse egoísta, mas de ânimo pronto. A igreja deve ser exercida com entusiasmo e um espírito generoso. A prontidão de ânimo reflete uma disposição sincera e altruísta para servir, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, nem como tendo domínio. A igreja não devem ser autoritários ou tirânicos. Os anciãos na igreja não é sobre exercer poder ou controle, sobre a herança de Deus. Reforça que o povo pertence a Deus. A igreja são apenas administradores ou mordomos. Mas servindo de exemplo, a igreja deve ser baseada no exemplo de vida que eles dão. A igreja exemplar é servidora, demonstrando como viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Contexto e aplicação. Pedro está escrevendo para uma comunidade cristã que enfrenta perseguições e desafios. Ele exorta a igreja a serem pastores dedicados, guiando o rebanho com amor e humildade. A ênfase é na igreja servidora, contrastando com os modelos de liderança autoritários ou gananciosos comuns na sociedade secular. Este trecho é um lembrete poderoso da importância de uma liderança baseada no serviço e no exemplo, refletindo a própria vida e ensinamentos de Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Marcos 10:45. Conclusão. 1 Pedro 5:2-3 oferece um modelo da igreja cristã centrado no cuidado amoroso, na motivação correta e no exemplo pessoal. É uma exortação para que a igreja siga o exemplo de Cristo, pastoreando com humildade, voluntariamente e com integridade, sempre lembrando que o rebanho é de Deus. Essas passagens refletem o princípio de liderança servidora que Jesus ensinou, destacando que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com humildade e amor. Obrigado por assistir nosso vídeo. Considere se inscrever em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários.